Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. E nós começamos o nosso Redação BH News hoje às 6 horas, e 35 minutos. Lembrando para você que nós estamos pelo canal 9 da NET, 29 do HF, também pela internet bhnews.tv.br. Você pode participar conosco, nos ajudando a construir essa hora de informação. Aliás, a nossa pauta é feita por você. Então tá aí, o endereço do Twitter, pode colocar o Twitter aí, pode colocar o Facebook, Twitter, @redação BH News, Facebook, facebook.com/redação BH News e por e-mail, redação@bhnews.tv.br. Estou esperando o seu contato para a gente continuar essa nossa conversa, a conversa que você propõe a partir de agora. Bem, e foi anunciada hoje a possibilidade da expansão do metrô. A expansão da linha 3, a criação da linha 3, que vai da Savassi até a Lagoinha. A verba está liberada, entra em processo de licitação. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O projeto de engenharia para as obras da linha 3 do metrô da capital, que ligará a Savassi à região da Lagoinha, foi entregue ontem à Caixa Econômica Federal. Agora é preciso a liberação dos recursos para iniciar os preparativos para o edital de licitação da obra, que devem durar 4 anos após o início das intervenções, ainda sem data. Segundo a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a linha 3 vai receber um investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais e atender 223 mil passageiros por dia. A expectativa é que a nova linha reduza os congestionamentos na cidade. Bom, a nossa expectativa é que com a expansão do metrô, crie-se mesmo a Metrominas tão anunciada, para que nós não sejamos administrados por um ente que está lá em Brasília, que é a CBTU. Como é que a CBTU pode entender os nossos problemas? Aí acontece o que aconteceu a semana passada, greve daqueles que estão lá na bilheteria. O que fazem os iluminados da CBTU? Mandam que as pessoas fiquem anotando o número do vale, daquele cartãozinho, ticket de entrada, faz fila. Isso é apartado da realidade. Lá de Brasília, alguém decidiu por telefone, olha, bota o Zezinho ali para anotar o nome de todo mundo, senão não pode entrar no metrô. Vamos ver se daqui para frente o nosso metrô cria cara de metrô, jeito de metrô, porque Belo Horizonte já merece um transporte coletivo de uma melhor qualidade do que tem até agora. Bem, nosso Olhar Urbano de hoje, Cornélio Souto, vai prestar atenção num tema que me chamou a atenção, publicado hoje no Hoje em Dia. Aumenta a frequência dos museus em Belo Horizonte e Minas Gerais. Põe na tela. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, o Olhar Urbano de hoje vai celebrar uma notícia boa, né? O Estado de Minas deu também no Hoje em Dia a notícia de que nós dobramos o número de visitas aos museus no período 2012-2013 e agora comparado já proporcionalmente a 2014, esse número está bem crescido. Isso é um grande ganho, né? Principalmente para nós mineiros que sempre estivemos aí em museus e sempre estiveram entregues às moscas, não é muito da cultura, da nossa cultura, né, esse passeio. Há pouco tempo eu estava na ocasião, no museu, e aí alguém comentava que a maioria dos visitantes do museu, o Museu de Arte Sacra, são estrangeiros. Então, a gente vê aí, só comprova que isso não está muito na nossa cultura, enfim. Mas o que acontece é que hoje Minas está numa rota, né, de museus muito interessante, que Iotim é uma prova disso, onde Iotim recebe pessoas do mundo inteiro. A gente vê aí pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, que vêm passar final de semana em Belo Horizonte só para conhecer Iotim. Enfim, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade traz essa possibilidade também desse contato com os museus. Então a gente fica muito feliz de dar essa notícia, né, que nós conseguimos em Minas dobrar o número de visitas a museus de 2012 para 2013, ok? Ficamos muito felizes, né? E fica então as dicas dos vários museus que nós temos hoje em Minas, museus de fácil acesso, né? E também, a gente está falando de museu, mas também não só museu, mas há uma procura também que tem crescido pelas exposições temporárias. O próprio Palácio das Artes recebe aí diversas exposições itinerantes, temporárias, sensacionais. O painel, né, Guerra e Paz, de Cândido Portinari, que também fez o maior sucesso em Belo Horizonte, que levou centenas de milhares de pessoas. Enfim, a gente fica muito feliz com esse novo comportamento, digamos assim, nosso, né? Então, mineiro. Então é isso, fica aí o recado do Olhar Urbano de hoje. Vamos mais aos museus, certo? Um grande abraço, em Paulo. Nos vemos então na segunda-feira. Até mais.
Talvez nós estejamos superando aquela barreira que eu falei no início aqui na conversa com a Angélica. Mineiro viajava para fora e a gente trazia um monte de fotografiazinha para mostrar para os amigos na visita aos museus. E quem sabe agora nós não estejamos registrando os nossos selfies nos museus daqui. E para falar sobre isso, está aqui a secretária de Cultura, Eliane Parreiras. Secretária, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi de surpresa ali fora a gente conversando e pedir para que a senhora permanecesse aqui para essa nossa conversa. E já vamos começar falando sobre esse tema que o Nélio lançou aí, o Olhar Urbano, esse aumento da frequência dos museus. Na sua opinião, o que se deve? Eu acho que primeiro é uma grande notícia, mas eu acho que tem uma série de fatores aí. Primeiro, o aumento da oferta em Minas Gerais. Nós temos vários espaços novos que estão disponíveis em Belo Horizonte, no interior, que eu acho que isso, né, amplia realmente a oferta e amplia a participação. Em segundo lugar, os museus também têm se renovado muito do ponto de vista da inclusão de novas tecnologias, outras formas de apresentar, estão jogando por terra aquela imagem do museu estático, do museu que não muda, então atraindo realmente novos públicos. E acho que um terceiro fator, um esforço de divulgação. Há um esforço muito grande, permanente, mas com uma ênfase maior recentemente, na divulgação, a divulgação da programação cultural, a acessibilidade realmente para que a informação chegue lá na ponta e também com apoio, por exemplo, de mídias como essa, que vão falando, que vão mostrando, que vão apresentando a oferta cultural da cidade. Essa é quase a nossa obsessão, a gente falar sobre a nossa cidade virou uma obsessão aqui na BH News. Mas a gente sempre entende cultura como uma coisa distante, uma tendência. Só que cultura é política pública. Sim. E as pessoas precisam discutir um pouco mais abertamente essa questão. E como toda política pública, precisa de investimentos. De que forma o Estado, o governo de Minas, vê esses investimentos? Olha, cultura hoje é entendida no governo do Estado como desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, porque tem uma capacidade de geração de emprego e renda, de mobilizar vários serviços. É desenvolvimento humano, pela capacidade da identidade cultural, da nossa tradição cultural, do patrimônio. E é desenvolvimento social, ou pode ser pela capacidade de inclusão social. Então, essas três dimensões, elas são entendidas e nós tivemos uma ampliação muito grande no investimento cultural, principalmente na infraestrutura. Eu arrisco a dizer que realmente nunca se investiu tanto numa gestão em infraestrutura cultural como está sendo nessa gestão. Só agora, no ano passado e nesse ano, são 417 milhões de reais investidos na criação de novos espaços, na recuperação de espaços antigos, na revitalização de outros espaços. Então, é um investimento grande, presente, também, claro, para manutenção e desenvolvimento das programações, mas nós entendemos muito que isso deve ser feito em parceria com as administrações municipais e com a iniciativa privada. Temos que envolver todos nesse grande movimento. E aí eu faço uma outra questão, qual é o envolvimento dos outros setores da sociedade? Da própria sociedade organizada, da iniciativa privada? Qual o grau de envolvimento deles com as políticas do Estado? Olha, hoje eu acho que a iniciativa privada tem uma participação maior, já entendeu que pode participar, tem os mecanismos de incentivo fiscal, tem uma participação não só no processo de investimento e de financiamento, mas também numa tecnologia de gestão, num procedimento de apoiar realmente e participar. O Circuito Cultural Praça da Liberdade, eu acho que é um grande exemplo disso, de uma parceria público-privada que deu muito certo e que está dando muito certo, trabalhando cada dia mais a acessibilidade. E do ponto de vista da sociedade civil, acho que a gente tem uma participação maior na elaboração e no monitoramento das políticas públicas, sempre então garantindo e viabilizando que a sociedade civil cada vez mais se empodere da política pública, que é o que você estava falando. Minas é um estado de arte, é um estado de cultura. Nós vivemos em constante estado de arte. Minas conversa, fala, entende a cultura como parte do dia a dia na música, na arte, até na gastronomia. Nós somos referência para o Brasil e para o mundo. Como é que se entende a possibilidade de aumentar a visibilidade de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo inteirinho nesses aspectos? A nossa identidade cultural, eu acho que é um dos maiores patrimônios de Minas Gerais, né? Eu falava que não há um só município que se chega em Minas Gerais que não tem uma riqueza cultural imensa, seja no patrimônio, seja nas atividades culturais, as vocações culturais imensas, seja na música, nas artes cênicas. Então, acho que usar isso e apresentar isso como nosso fator de diferencial, eu acho que, sem dúvida nenhuma, gera muitos resultados. Resultados para visibilidade, resultados de negócios, inclusive, de atração de negócios
A gente pode perceber isso, por exemplo, com o Inhotim, como o Inhotim reposiciona e como o Inhotim a cada dia reforça essa visibilidade para Minas Gerais. E como esses outros programas culturais e alguns ícones da cultura de Minas, que hoje apresentam Minas Gerais super fortemente no exterior. Há algum tempo se olhava para a mesa de discussões dos secretários de Estado e a Secretaria de Cultura participava muito pouco dessas discussões. Isso tem se ampliado de forma a se notar com facilidade. Como é que os outros segmentos, aqueles que liberam dinheiro, por exemplo, os que trabalham nas obras de infraestrutura, com estradas, como é que eles entendem a cultura nesse Estado? Olha, eu acho que assim, eu posso falar a respeito dessa gestão e nessa gestão eu queria destacar assim, o apoio incondicional do governador Anastasia e do governador Alberto. E isso acaba tendo uma adesão realmente dentro da estrutura. Então, hoje, assim, eu costumo dizer, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura em Minas Gerais funciona porque a gente tem o apoio total da Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento compreende as necessidades, compreende o ritmo da cultura, compreende os processos. Agora, a administração pública ela é um grande desafio e na área da cultura isso se amplia porque é muito difícil a gente adequar os processos que existem com as questões dos órgãos de controle, com os procedimentos que são necessários dentro da legislação da gestão pública, às necessidades da cultura, como eu disse, ao tempo da cultura, aos procedimentos. Mas já avançamos muito, avançamos profundamente e acho que a tendência é esse amadurecimento cada vez se ampliar mais. E contando com o apoio, como você disse, da área meio, das áreas que têm essa participação muito grande dentro da gestão pública como um todo. Secretária Elaine Parreiros, muito obrigado por sua presença aqui na BH News. Hoje foi completa a sua presença aqui, participando do Revista com a Angélica, do Redação Conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo. Queria parabenizar realmente o canal por esse apoio à cultura de Minas. As portas aqui estão sempre abertas. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Bom, nós vamos dar um pulinho na redação, é isso que o João está falando para mim? Redação direto, Patrícia Contaldi é com você, boa noite. Boa noite, Paulo. Olha só, Paulo, o estoque baixo de sangue no Hemocentro de Belo Horizonte fez com que as cirurgias eletivas dos pacientes do SUS fossem suspensas até segunda-feira, Paulo. De acordo com o coordenador da unidade, a situação é crítica. Só para a gente ter uma ideia, o tipo do sangue O, que atende aí os grupos A, B e AB positivos, eles estão com estoque 90% mais baixo do que o ideal. Aí eles pedem aí que voluntários, quem quiser pode doar o sangue, pode agendar pelo telefone 155 ou ir direto numa unidade. E podem doar pessoas com idades entre 18 e 69 anos e com mais de 50 quilos. Então, você estava falando que suspenderam, então, algumas cirurgias foram suspensas, é isso? Por causa de falta de sangue até segunda-feira. Olha, preciso que cirurgias no SUS. É preciso que a sociedade se sensibilize com esse tema. Doar sangue ou doar órgãos não é uma questão de caridade, de generosidade. É uma questão de cidadania, de entender a necessidade do outro. E aí eu fico vendo pessoas que ainda têm resistências filosóficas, culturais, religiosas contra a doação. Gente, 2014, da Era de Cristo, milhões de anos da história do homem, nós estamos ainda com essas resistênciazinhas bobas, filosóficas, de questões políticas, de questões ideológicas ou religiosas. Não há como entender uma coisa dessa. Patrícia, mais alguma informação? Tem sim, Paulo. Olha só, a BH Trans proibiu a circulação de veículos que transportam produtos perigosos em dias de jogos da Copa do Mundo. A medida é para garantir a segurança dos moradores e dos turistas. A restrição não se aplica, aos veículos que transportam gás de cozinha, desde que seja realizado em motocicletas devidamente equipadas. Quer dizer que só moto vai poder entregar gás de cozinha durante a Copa. A dona FIFA manda em tudo mesmo. Eu estou assustado, gente. Eles mandam até no gás de cozinha que a gente recebe. Só moto equipada e registrada. Se eu encontrar com esse Joseph Blatter, ele que se livre de encontrar comigo, eu vou dizer poucas e boas para esse cidadão. Que é isso, gente? Quer dizer que aquele carrinho que toca musiquinha, que entrega gás, não pode não? É só motinho? Só moto registrada e equipada, Paulo. Ah, meu Deus do céu, tá bom. Patrícia, muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta com o Brasil e Mundo direto da redação. E nós vamos entender agora um pouco mais sobre a Conferência Municipal de Políticas Urbanas. Parece que a manifestação dos entes técnicos de alguns setores da sociedade em desagrado com o prazo de encerramento da conferência surtiu efeito. Vamos conferir. O fim da 4ª Conferência Municipal de Políticas Urbanas foi adiado para depois da Copa do Mundo.
Com isso, a revisão do plano diretor de Belo Horizonte, que fixa as normas para uso e ocupação do solo, será concluída em 2 de agosto. No calendário anterior, os trabalhos seriam encerrados em 31 de maio. Nem todos os envolvidos no processo ficaram satisfeitos com o adiamento. O setor empresarial, principalmente o da construção civil, defende a suspensão dos trabalhos enquanto estudos de viabilidade financeira são concluídos. O novo cronograma foi aprovado na última quinta-feira, em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Com a mudança, as plenárias finais serão em 19 e 26 de julho e 2 de agosto. Eu sempre evito fazer comentários que sejam assodados para não tentar entender realidades que não estão próximas de mim. Nesse caso da Conferência Municipal de Políticas Urbanas, nós conversamos aqui no Redação BH News com setores dos entes técnicos, com setores da sociedade organizada, com associações e entidades de classe e discutimos abertamente a Conferência Municipal de Políticas Urbanas. Todos eles diziam que a maior necessidade era estender o prazo de finalização, menos aqueles que coordenavam a conferência que insistiam em terminá-la agora no final de maio. Ainda bem que os ouvidos e as mentes se abriram e só depois da COP é que se encerra a Conferência Municipal de Políticas Urbanas e a gente espera que se encerre trazendo novidades que possam transformar Belo Horizonte num lugar melhor para a gente viver. Vamos para o intervalo, a gente volta já já, segundo bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Faltando 5 minutos para 7 nessa sexta-feira, dia 16 de maio de 2014, aqui no Redação BH News. Ontem aqui nós falamos que vereadores de Belo Horizonte pretendem instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para entender qual foi a lógica utilizada no aumento das passagens dos ônibus aqui em Belo Horizonte. Vereadores de Belo Horizonte pretendem instalar uma CPI dos ônibus. O principal objetivo é investigar supostas irregularidades na concessão pública para gerenciar o transporte público da capital, além do aumento de 7,5% da passagem de ônibus. Segundo a assessoria da Câmara Municipal, o próximo passo é colher assinaturas de vereadores para instalar a CPI. Bem, olha, eu acho inoportuna essa decisão do prefeito Márcio Lacerda, ou da prefeitura. Não vou estabelecer a decisão do prefeito, não. Vamos falar para a prefeitura como um ente. Eu acho inoportuna essa decisão da prefeitura, porque às vésperas da Copa do Mundo, com as manifestações que vimos no ano passado, com aquelas que estão propostas para esse ano, conceder o aumento de 20 centavos na passagem do ônibus, não me parece de maneira inteligente essa ação. Ela não tem cara de uma maneira inteligente. Lembrando sempre que política se faz, dentre tantas coisas, com sensibilidade e com senso de oportunidade. E para falar em manifestações, registrar que ontem as manifestações em Belo Horizonte, ao contrário do que se viu em São Paulo, desenrolaram-se de maneira extremamente tranquila, com aqueles que queriam protestar e se manifestar, protestando e se manifestando da maneira mais adequada possível. A gente tem que ressaltar isso, porque senão fica parecendo que a gente está aqui desenhando o cenário do caos e do terror. E não é assim. Manifestação é um direito constitucional de todo cidadão. Se eu estiver insatisfeito, eu tenho direito, eu, Paulo Leite, de ir para a rua com faixas, cartazes e protestar, como tem qualquer cidadão, desde que a gente estabeleça um mínimo de respeito à relação com os outros. Porque aí você está realmente manifestando-se de maneira cidadã e democrática. E por falar em maneira cidadã e democrática, eu recebo aqui um parceiro que eu descobri ontem, João Paulo Costa, nosso produtor, que descobriu, Pablo Thiago, cidadão repórter. Prazer. Pablo, prazer te conhecer. Bom. Já conversamos rapidamente ali na redação, mas ontem quando o João Paulo me falou que tinha mantido um contato com você, eu falei, olha que bom, não te conheci, entrei na sua fanpage no Facebook, cheia de visualizações. O Pablo, ele exerce uma função fundamental. Ele é formado em comunicação, formado em jornalismo, né, Pablo? Sim, sou formado em comunicação social e pós-graduado em rádio e TV pela UniBH. Pós-graduado em rádio e TV pela UniBH. Faz um trabalho de registro não só das manifestações de rua, mas de tudo aquilo que acontece nas ruas de Belo Horizonte. O que você fazia até então? Como é que você descobriu isso? Na verdade, Paulo, o Cidadão Repórter ele surgiu através de uma necessidade. Porque hoje a gente vê tanta cobertura falando da sociedade, dos problemas sociais. Então surgiu o Cidadão Repórter, ao invés de repórter cidadão. Que primeiro, o cidadão ele vive, ele sabe da necessidade
que a cidadania ali, que aquela sociedade carece. Então, vamos reportar dessa forma. Então, o Cidadão Repórter, na verdade, ele fala do ponto de vista do cidadão, para o cidadão, claro. Você, então, frequenta não só as manifestações, mas como todos os lugares da cidade para poder fazer os seus registros. Exatamente. E como é que você percebe? Qual é a sensibilidade que você tem nesse olhar para captar esses registros? Inicialmente, a gente vê pelas necessidades que são muitas, né? Se você andar pelas ruas de Belo Horizonte, você já percebe que tem tanta necessidade, que às vezes o próprio jornalismo não tem muita demanda, às vezes, para estar reportando. E às vezes, hoje em dia, as pessoas já me mandam aquela necessidade. Eu recebo notificação até de outro estado. As pessoas me mandam coisa de postes de luz que ficou há muito tempo lá e outras necessidades aí que talvez não é tão importante para a grande mídia, né? Mostrar um pouquinho do teu trabalho. Nós utilizamos ontem o trabalho do Pablo e o Pablo Thiago ontem nos enviou esse vídeo dele ontem na Assembleia dos Servidores da Educação, né, Pablo? Você vai me ajudando se eu errar. Correto, é o sindicato ontem, lá dos professores lá. O pessoal da educação ficou reunido na Assembleia e desceu em direção à Praça 7. Ali, nesse momento, estavam todas as pessoas envolvidas, não só da educação, quanto também do sem-teto, que acabou. Essas fotos ele mandava por WhatsApp para o João Paulo ontem. Isso. Ele registrava a foto, postava no WhatsApp, o João Paulo capturava a foto. E a gente fez ontem um trabalho belíssimo de cobertura, graças à tua participação. E te agradecer mais uma vez esse senso de oportunidade, não é oportunismo, oportunidade em perceber a necessidade que tem do outro lado a população, o cidadão, de ter a sua vida retratada. Você percebe isso com muita clareza, é muito interessante essa sua percepção, deixar bem claro que fiquei bastante impressionado com o teu trabalho ontem. Olha, são imagens dele, são imagens, né, Pablo? Isso. Imagens que ele capturou lá também, que mandou para a gente, enfim. Ontem ele nos permitiu, com essas imagens e com essas fotos, fazer um belíssimo registro do que acontecia nas manifestações em Belo Horizonte. Pablo, o que é que você observa nas ruas? Como é que está a cabeça, o sentimento do cidadão brasileiro que vai às ruas hoje? Na verdade, o cidadão ele sempre teve esse desejo, né, de manifestar. Eu acho que depois do ano passado, né, das Copas da Confederação, que aconteceu todo aquele manifesto, as pessoas hoje já estão soltando o que tem ali. Você vê que no manifesto tem pessoas de várias idades, não só jovens. Você vê as lutas antigas, tudo com a juventude, cara pintada, mas hoje tem senhoras, tem crianças naquele protesto. Então as pessoas estão se rebelando e jogando realmente a arma que ela tem, talvez de grito, de voz. E a gente percebe que ontem foi super pacífico todo o manifesto. Essa é uma questão que eu queria entender um pouco melhor. Até primeiro deixar bem claro que eu entendo toda a manifestação e falo claramente, eu mesmo se me sentir incomodado, vou para a rua. Exato. Não vou ficar quieto não, porque quem fica quieto levando pisão no pé é bobo. Com certeza. Então deixa de ser bobo e vai para a rua, né? Se está levando pisão no pé, vai reclamar que esse é o melhor caminho para a gente poder botar para fora a nossa insatisfação. Mas também não entendo muito quando a coisa parte para a violência, para o vandalismo, para o quebra-quebra. Na sua opinião, você que vai lá e tem esse olhar cidadão, por que é que de vez em quando a coisa caminha para esse lado? Assim como todo manifesto, tem várias pessoas, né? Ali, para você ter ideia, ali, naquele momento que eu estava cobrindo ali do sindicato dos professores, eu fui ameaçado por estar filmando. Pessoas que não queriam aparecer na câmera me ameaçou de forma violenta, verbal. Então, assim como tem pessoas com bom intuito no movimento, tem outras. Semana passada eu estava cobrindo um manifesto do Tarifa Zero, apareceram garotos lá próximos, moradores próximos, e começaram a bater nos veículos. Tinha uma van de turistas chineses, se eu não me engano, e eles começaram a bater no veículo. Então, o próprio pessoal do movimento reprimiu aquele ato. Então, assim, o objetivo de qualquer movimento hoje não é partir para a violência. Acontece a violência. Porque se você vai no estádio, quem estava programado para um cara jogar um vaso sanitário lá de baixo? Ninguém pode se programar para isso então, mesmo. Então, qualquer manifesto acontece. Assim como eu cobri o movimento do rolezinho. Eu tive uma matéria do rolezinho que teve repercussão e policiais de forma coerciva, com palavras pesadas, expulsaram, alegando que o passeio era a área de segurança do shopping. Mas não aconteceu nada, não aconteceu violência. Então, não que eu defenda o movimento, mas que eu defendo a liberdade. Então, as pessoas têm que também saber discernir quem é quem, porque é difícil mensurar, mas ali acontece pessoas de todo tipo. Tem que ter na preparado. verdade, expondo opiniões e conversando é que a gente vai chegar a algum lugar. Pablo Thiago, a partir de agora eu estou te nomeando com autorização da BH News, nosso parceiro constante para essas discussões das imagens que vêm das ruas. Tem aqui canal aberto, tem porta aberta, venha sempre, mande suas imagens, frequente aqui, venha conversar conosco. Foi um prazer te conhecer, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a você. Bom, e o Congresso Nacional já está começando a pensar em leis que endureçam com relação à exploração sexual infantil. Vamos conhecer a matéria?
Um projeto de lei que torna a exploração sexual de crianças e adolescentes crime hediondo foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. O texto prevê que os condenados por crime de exploração sexual comecem a cumprir a pena em regime fechado e fiquem impedidos de usufruir de benefícios como fiança ou indulto. As penas pela prática serão as mesmas já previstas para os demais crimes hediondos, que varia de 8 a 30 anos. O projeto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Bom, e quando a gente fala em presidente Dilma Rousseff, a gente fala em política. Política tem sempre Carlos Barroso conversando conosco e hoje ele começa a contar sobre alguns assuntos aí que pipocaram durante o dia. Tudo bem, Barroso? Tudo bem, como é que vão? Olha, o Aécio rebateu as críticas de Lula. Rebateu, né? Lula disse, foi em um artigo publicado no jornal El País, da Espanha, ele disse que a oposição está querendo usar a crítica à Copa e faz feroz crítica à Copa eleitoralmente. Está querendo ter fruto eleitoral dessas críticas à Copa. Então o Lula defendeu a Copa, tudo. Hoje o Aécio rebateu. E a Marina também, Marina Silva, tem rebatido essas críticas do Lula e do PT, né? O Aécio diz que o governo está muito assustado antes da hora e disse que Lula pode estar atormentado por falar essas questões. Atormentado, segundo ele, porque, segundo Aécio, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, teria admitido que as obras não deram certo, que muitas coisas da Copa ficaram longe do que se queria. Então, o Aécio diz que o Lula está desesperado por isso. Agora, é interessante, é muito difícil o Aécio criticar o Lula. Ele sempre evitou o embate com o Lula. E a Marina Silva também tem criticado o PT, afirmando que existe uma desconexão entre as obras da Copa e as necessidades reais, o sentimento da população. É a briga envolvendo a Copa politicamente. Bom, e agora a Associação Estadual parece que já começa a tomar contornos definitivos. Na segunda-feira acontece um evento onde a candidatura Pimenta da Veiga e a vice-candidatura de Diniz Pinheiro se consolidam pelo PSDB. Vai ser o lançamento oficial, vai ser lá no ginásio do Cruzeiro, imagino que tenha lá um auditório, porque eles querem fazer um grande ato público, vai ser 10 horas da manhã, vão ser lançados oficialmente Pimenta da Veiga como candidato ao governo, Diniz Pinheiro, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa, como candidato a vice, e Antônia Anastasia como candidato ao Senado. O Pimenta da Veiga tinha me falado há alguns dias que ia fazer esses lançamentos em etapa, mas parece que eles resolveram concentrar todo o lançamento em um dia nesse ato. E o Aécio, é interessante que ele vai estar aqui em Belo Horizonte e à noite ele vai estar no Paraná. É a campanha, né? Ele vai lá no Paraná no lançamento de um livro em homenagem a José Richa. Ex-governador do Paraná. E o pai do atual governador, Beto que é o Beto Richa. Já falecido, né? Só para a gente entender uma coisa aqui, não é preciso ter convenção, homologar em convenção para depois lançar a candidatura ou não? Sim, a convenção do PSDB, inclusive, já está marcada para meados de junho, 14 de junho. Mas agora é um lançamento oficial, pegando a mídia, né? Pegando os prefeitos do interior, são 20 partidos que já apoiam essa chapa. Fazer, assim, uma movimentação, aquela pagelança famosa da política, né? Para fazer o barulho, para dizer estamos vivos. Estamos aí, vamos nós aqui. Mas depois vem a convenção, é a convenção que define realmente os candidatos. Até agora, e mesmo segunda-feira, eles ainda serão pré-candidatos. Perfeito. Barroso, muito obrigado, uma boa noite. Um abraço. Um ótimo final de semana para você. Para você também. Intervalo? Intervalo, a gente volta já já com mais um bloco, o terceiro bloco do Redação BH News aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Deva Iveco, sempre ao seu lado. A gente sempre ressalta a importância da sua participação aqui no Redação BH News. O nosso e-mail, pode colocar na tela aí, redação@bhnews.tv, .tv.br, está sempre aberto para que você participe conosco. A exemplo de telespectadores que têm mandado perguntas para o Dr. Michel Coutinho, o advogado especialista em Direito do Trabalho, que toda semana está aqui conosco. Dr. Michel, muito obrigado. Boa noite, Paulo. Agradecer duplamente, porque eu sei que o senhor estava passando mal hoje, atendeu o nosso convite. Muito imagina, obrigado. mas sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. Nós temos aqui 3 questões e as questões dos espectadores sempre
aproveitando o seu conhecimento no direito do trabalho. Claro. Vamos à Ainda que primeira seja questão, mínimo, eu estou aqui à disposição. Conhecimento vasto. Primeira questão, por favor, é de Mariângela Arruda, do bairro da Graça, está aí na tela. Minha mãe é aposentada por invalidez há mais de 5 anos. Gostaria de saber se ela tem direito ao adicional de 25%. E se sim, a partir de quando? Bom, Maria Ângela, o decurso de tempo da aposentadoria por invalidez não dá ensejo a um percentual maior do benefício. A única hipótese em que a aposentadoria por invalidez confere um adicional de 25% para o segurado é aquela situação em que o segurado necessita de uma assistência permanente em sua casa. Podemos citar aqui, por exemplo, um portador de deficiência visual, né, aquele que tem deficiência dos membros inferiores ou perdeu os membros superiores. Somente nessas hipóteses é que a legislação previdenciária assegura o percentual de 25% sobre o salário sobre benefício de aposentadoria por invalidez. Isso, então, não é qualquer caso de aposentadoria de invalidez, por invalidez que é beneficiado por 25%. Não é qualquer caso, e sempre essa questão de assistência permanente passa por uma avaliação do INSS, uma perícia, etc. É porque tem um dito popular de que aposentou-se por invalidez tem o direito a mais 25%, é sempre bom esclarecer isso, porque as pessoas ficam com isso na cabeça. Não é por aí, não. Essa questão periódica é que o aposentado por invalidez, ele passa por uma revisão periódica por isso, para verificar se houve ou não recuperação da capacidade dele para o trabalho, ainda que parcial. Perfeito. Segunda pergunta na tela, a pergunta é de Norival Castro, do bairro Minas, Brasil. Ele pergunta o que significa JAN, e eu também não sei. Outro dia eu fui pesquisar agora, hoje, quando fiquei sabendo da pergunta dele, o que significa JAN no caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O que significa essa sigla e qual o período de prescrição para se reclamar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na Justiça? Pois bem, Lorival, JAN significa Juros de Atualização Monetária, que é o índice de correção do FGTS utilizado pelo governo federal. Atualmente ele é composto pela TR, mais os juros remuneratórios de 3% ao ano. Temos os casos de pessoas que trabalhavam, já eram vinculados ao FGTS até 1971. Para esses casos, que ele continua trabalhando na mesma empresa, os juros remuneratórios podem ser de até 6%, né? E com relação à prescrição, nós temos que analisar sob duas óticas. Primeira, com relação ao direito de ação, né? O direito de ação aí, você tem 2 anos contados a partir da rescisão do contrato de trabalho para ingressar com a ação e reivindicar eventual FGTS que não tenha sido depositado pelo empregador. E aí vem a questão do direito material. Nós temos um período de 30 anos, que é a prescrição trintenária prevista na lei do FGTS para isso. Então, dentro desse período de 2 anos, você tem o prazo para ajuizar a ação, retroagindo 30 anos da contagem do seu FGTS. Então ele reclama 2 anos, até 2 anos, mas isso. Volta 30 anos atrás para entender esse... Exatamente. E é da assinatura da rescisão ou da homologação da decisão? Depende da forma da rescisão, né? Já conta-se a partir da homologação, mas se a dispensa foi motivada, por exemplo, nós temos a figura jurídica do aviso prévio. Então você tem uma projeção desse aviso prévio que também é contado para fins de prescrição. Perfeito. Terceira questão na tela vem de Julieta Antunes Fervor, de Nova Lima, da cidade de Nova Lima, nossa cidade vizinha aqui da Grande Belo Horizonte. Atualmente recebo um benefício assistencial porque meu filho é deficiente mental. O meu atual companheiro trabalha, tem um salário de R$1.000. Se eu casar, eu corro o risco do INSS suspender o pagamento desse benefício do meu filho? O benefício que ela deve estar mencionando é o LOAS. O LOAS, ele carrega o apelido da própria lei que o instituiu, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que entrou em vigor lá em 1993, na época do governo do presidente Itamar Franco. A LOAS, dentre outras questões, ela visa assegurar ao idoso maior de 70 anos de idade e ao deficiente mental o benefício de um salário mínimo, né? Como um dos requisitos, a legislação estabelece que a composição da renda familiar per capita não deve ser superior a 1/4 do salário mínimo vigente. Então nós temos aí hoje, o salário mínimo é de R$ 724, 1/4 disso dá R$ 181. Então se nós temos aí o exemplo dela, uma família de 3 pessoas com uma renda de R$ 1.000, é superior a esse mínimo. Então ela
provavelmente perderá esse benefício. Quer dizer, o benefício do companheiro dela, com quem ela pretende se casar, Exatamente. de R$ 1.000, rateia-se entre ela, o filho e ele, Dá e aí R$333 e alguma coisa, e aí então perde o direito E aí ela concedido pelo perderá o LOAS. direito. Exatamente. E no caso, por exemplo, de que se conseguir uma aposentadoria, ao invés do LOAS, uma aposentadoria a esse deficiente, tem essa possibilidade? Não, no caso aí, ele não foi contribuinte para o INSS, né? Perfeito. Então ele não recebeu nenhum tipo de aposentadoria por isso. Ele foi beneficiado Exatamente. pelo LOAS. Exatamente. Perfeito. Doutor Michel Coutinho, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um grande prazer tê-lo aqui. O prazer Volte é todo sempre. meu. Aqui nós temos uma máxima que permeia toda a nossa relação. O café é frio e a água é quente. Volte Mas sempre. no inverno a água está gelando. Semana que vem nós estamos de volta, Com doutor certeza. Michel. Obrigado. Bom, as vendas estão caindo em Belo Horizonte, as vendas caem em Belo... Vamos primeiro na redação, é isso? Primeira redação, então. Alô, Patrícia Contaldi, boa noite. Conte-me o que acontece no Brasil e no mundo com o Redação Direto. Olha só, Paulo, um brasileiro que fez ameaça de bomba em um avião, ele é condenado nos Estados Unidos. O estudante Francisco Fernando Cruz, ele está preso desde janeiro lá nos Estados Unidos. Ele enviou uma mensagem eletrônica para o Departamento de Polícia e para a TAM, falando que no avião tinha uma bomba prestes a explodir. O avião ficou detido no aeroporto, aquela confusão toda. A polícia rastreou a ligação, da onde que veio essa mensagem, e chegou até o estudante brasileiro. Ele disse, Paulo, que ele estava testando a segurança do voo. E aí, por ter feito essa falsa denúncia de bomba, ele foi condenado a 1 ano de prisão. O consulado brasileiro em Miami entrou em contato hoje com a mãe dele, que mora em Sorocaba, e deu essa notícia. A família ainda não decidiu se ela vai entrar com algum tipo de recurso, Paulo. Olha que teste, ele está testando, é isso? Ele estava testando então, né? Tá bom, tá. Depois eu conto que teste é esse, Patrícia. Na minha opinião, isso é uma enorme irresponsabilidade. Olha, outro dia eu estava conversando, nós estamos conversando aqui, veio no Redação BH News, um dos coordenadores do Sistema Único de Saúde aqui em Belo Horizonte. E o número de trotes que recebe o SAMU em Belo Horizonte é enorme. Às vezes ambulâncias são deslocadas para contar mentira. É um absurdo isso. E aí vem um trote desse, bomba no avião. É muita irresponsabilidade para pouca coisa. Mais informação aí? Tem sim, olha só, o governo federal divulgou hoje a lista das escolas públicas da cidade sedes, da Copa do Mundo, que vão receber aí os ingressos para os Jogos do Mundial. Curitiba é a cidade que vai receber o maior número de ingressos, depois vem Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre, Recife, Salvador, Natal, Belo Horizonte vai receber 2.304 ingressos, São Paulo, Manaus, Brasília e Rio de Janeiro. Agora a lista com os alunos e os jogos, que eles vão assistir ainda vai ser divulgada. Isso vai dar uma confusão, Patrícia. Você imagina, chega na escola pública, aquele pacotinho de ingressos com os nomezinhos. Ah, meu Deus do céu. Bom, mas pelo menos a gente está fazendo alguma coisa para incluir mais gente na Copa do Mundo, uma vez que essa Copa do Mundo só pertence àquela velha gorda que mora na Suíça, que é a dona FIFA. Porque a nós a gente já percebe que não pertence muito, não. Então, bora lá. Obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho você volta a contar na mídia. Vamos entender um pouquinho porque é que as vendas estão caindo em Belo Horizonte. Roda o VT. As vendas no comércio de Belo Horizonte desaceleraram no primeiro trimestre de 2014. O termômetro de vendas da Câmara de Dirigentes Lojistas fechou em 2,08%. Este é o menor avanço dos últimos 5 anos. O segmento de supermercados e produtos alimentícios foi o que apresentou o maior crescimento no período, seguindo por máquinas, eletrodomésticos, móveis e equipamento. Na comparação dos 3 primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2013, as vendas caíram 2,2%. Ok, está conosco aqui a economista da CDL Belo Horizonte, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Iraci Pimenta, que está aqui. Iraci, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Redação BH News. Sua vinda na primeira vez fez tanto sucesso que nós fizemos questão de convidá-la novamente. E nós falamos da primeira vez sobre a venda do Dia das Mães. E você dizia que a expectativa era de diminuição, ou pelo menos abaixo daquilo que se previa pela Câmara de Dirigentes Lojistas e pelos analistas de mercado. Se consolidou essa expectativa no Dia das Mães? Bem, na realidade nós ainda não temos o resultado efetivo dessas vendas do Dia das Mães, né? O último resultado que nós temos é das vendas do mês de março, que já demonstra aí um resultado ruim para as vendas ao longo do ano, tendo em vista que o acumulado de 2013 é o menor dos últimos 5 anos. Então, espera-se que essa expectativa do Dia das Mães mais comedida se confirme realmente. E o que é que impacta mais nessa diminuição, nessa queda das vendas no comércio em Belo Horizonte?
seria principalmente a questão do cenário econômico mesmo menos propício ao consumo, né? A questão da inflação tem corroído o poder de compra das famílias, então a aquisição de bens e serviços de um modo geral torna-se mais difícil. E tem também a questão da taxa de juros, né? Com a elevação da taxa básica de juros, a Selic, que impacta em todas as outras taxas da economia, torna-se mais difícil a aquisição de produtos, principalmente na modalidade parcelada, tendo em vista esse encarecimento do crédito. Matéria do Jornal Hoje em Dia traz, a partir de uma informação da CDL Belo Horizonte, de que cresce a inadimplência dos idosos no comércio. Os idosos estão pagando menos, deixando de pagar suas contas. O que está acontecendo? Sim, infelizmente, o grande volume de despesas inerente a essa faixa etária, a questão dos exames, dos remédios, do plano de saúde, que é mais caro para os idosos. Tem também a questão do crédito consignado, esses empréstimos já direto em folha de pagamento, que a princípio parece ser uma facilidade, mas acaba colocando essas pessoas muitas vezes em situações difíceis, quando ele vê que o salário restante é pouco e acaba se perdendo aí. Na sua opinião, você acha que é preciso que tenha então alguma coisa, como economista, alguma coisa mais clara no sistema, no processo da formação de opinião, na educação do idoso para o consumo desses créditos consignados? Sim, com certeza. Na realidade, para o idoso é importante porque essa modalidade de crédito é muito visada para os idosos, mas a questão da educação financeira é importante em todas as faixas etárias. Inclusive, seria interessante que isso fosse mais difundido desde a infância, desde cedo, para que desde a infância mesmo esses consumidores pudessem ter essa consciência sobre um uso mais parcimonioso do dinheiro, um uso consciente. Esse aumento da inadimplência está localizado nos idosos ou ele também está aumentando em outras faixas? A inadimplência em Belo Horizonte está aumentando de uma forma geral. Foi observado esse aumento mais específico na faixa etária acima de 65 anos, mas é um comportamento aí típico nas outras idades também. E como é que podem fazer os lojistas? Porque a questão sempre central é essa, o lojista está aí nos assistindo, está ali, acabou de fechar a loja dele, está pensando, meu Deus do céu, está lá o Paulo, está lá a Iraci contando para mim que aumenta a inadimplência, que os idosos passam a dever mais. O que é que ele faz? Bem, a questão importante, até fica a dica, seria as consultas, né, ao banco de dados. Inclusive a CDL tem, junto ao SPC Brasil, o banco de dados. Isso permite ao lojista uma venda mais segura das suas, né, em todas as faixas etárias, não somente para os idosos, mas realizar mesmo essa consulta para verificar o histórico desses consumidores e, no caso já dos inadimplentes, se possível, renegociar essa dívida, porque para o lojista é mais interessante reaver uma parte do valor, ainda que não seja o valor integral da venda que ele realizou, do que perder totalmente esse valor. Ok. Obrigado, Iraci Pimenta, economista da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, e nós vamos para o intervalo. Já já a gente volta com o último bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. De volta para o último bloco do Redação BH News. Está aqui comigo o Bruno Garcês, a quem eu quero agradecer, porque hoje ele foi completo. Hoje até editar VT para a gente, ele editou, né, Brunão? De última hora a gente tem que ajudar, né? Somos uma equipe, a verdade é essa. Olha, o Bruno é um jornalista da nova geração, ele, João Paulo Costa, jornalistas da nova geração, que são jornalistas que já entenderam que o jornalismo se faz de maneira mais ampla. Não adianta ficar só com o seu buraquinho, não. Aquele que só faz o texto, aquele que só faz a produção, aquele que só apura. Não. O jornalista tem que entender de tudo. Tem que fazer de tudo, né? De tudo um pouco para ser um jornalista completo. Exatamente. Muito obrigado pela edição do nosso Essa é a ideia, Paulo. Essa é a ideia. Muito obrigado pela edição do nosso Olhar Urbano de hoje. Que isso. Bom, então vamos lá, falar um pouquinho sobre... Me chamou muito a atenção o fato... A derrota do Cruzeiro me chamou a atenção, mesmo porque eu tinha dito aqui que achava que o Cruzeiro venceria aquela partida pelos 2-0 que precisava. E disse isso com a maior tranquilidade, porque achava que venceria mesmo. Agora, me estranhou o fato de como a equipe começou jogando.
E aí vem uma pergunta, porque não só o Cruzeiro, mas todos os brasileiros... Hoje eu estava assistindo hoje o Arena Sport TV e estava lá o Jô, e o Jô falava que os times brasileiros estão jogando com medo dos times sul-americanos, particularmente nas partidas que realizam fora da sua casa. Então, o que está acontecendo com o futebol brasileiro? Na verdade, é uma questão que vale uma discussão maior, mas é impressionante como clubes brasileiros que têm uma folha salarial dos jogadores alta, né? Quase todos os times brasileiros investiram muito, eram 6 brasileiros nessa Libertadores, todos foram eliminados. Isso não acontecia há 23 anos, Paulo. Na época que tinha, antes de Tele Santana conquistar tudo com São Paulo. Então, foi desde aquela época que os brasileiros investem na Libertadores. A questão talvez seja dos técnicos aqui brasileiros, porque os times são inferiores tecnicamente, mas são bem formados, bem organizados, compreendem bem o que fazer em campo. E isso eu sinto falta nos times brasileiros aqui. Tanto o Flamengo, o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Galo e o Cruzeiro, às vezes você sentia os jogadores perdidos em campo, não sabiam o que queriam lá em campo, principalmente nos jogos fora de casa, não sabiam se comportar fora de casa. Olha, ontem eu estava assistindo o Defensor e Atlético Nacional de Medellín, que o Defensor já tinha ganho de 3-0 no primeiro jogo e fez 1-0 ontem no Uruguai. Isso. O Oliveira fez o gol, ele que já tinha feito 2, fez mais 1, né? O veterano Nicolas Oliveira. Nicolas Oliveira. E eu estava vendo o Nacional de Medellín jogando no Uruguai, fora de casa, com mais coragem, pô. Exatamente, porque tava buscando o placar, né? Perdeu em casa. Mas a questão é essa, Paulo. Eu acho que talvez tem que conscientizar todos os técnicos brasileiros que tem que jogar diferente. A Libertadores é diferente. Não é um torneio igual o Campeonato Brasileiro. E isso faltou para o Cruzeiro. Faltou jogar melhor lá no Paraguai, na Argentina, desculpa, para jogar aqui melhor, no Mineirão mais tranquilo. Eles, infelizmente, não souberam jogar lá na Argentina. Reta final da nossa prosa, rodada final do Brasileirão. Fim de semana agora com quem? Agora recuperada a ressaca do Cruzeiro, né? O Marcelo Oliveira já tem poucos dias para montar o time, recuperar mentalmente os jogadores, que no sábado já enfrenta o Atlético Paranaense. E aqui no Mineirão. Aqui no Mineirão. 6h30 da noite. Sábado? Sábado, o Atlético enfrenta o Santos lá na Arena Pantanal, às 6h30 da noite também. Casa neutra é melhor, né? Porque esse tanto de desfalcar tá com 11 jogadores desfalcados. 11 de jogadores no departamento pra médico. Lá que é melhor. 11 jogadores. Bota a imagem que você tem pra mim aí, cadê? A nova camisa. Aí, Wander, saiu aqui, olha lá, a nova camisa do Cruzeiro. Dá os parabéns ao pessoal do marketing do Cruzeiro que postou essa foto e colocou a camisa do Cruzeiro. A nova camisa do Cruzeiro foi lançada hoje, em homenagem à seleção brasileira. Perfeito, belíssima camisa. Para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Jogará algumas partidas com essa camisa? Sim, jogará os jogos aqui em casa com essa camisa amarela. Os jogos que disputará no Mineirão, joga com a camisa amarela. Exatamente. Coritiba, Flamengo e Sport. Coritiba, Flamengo e Sport. Antes da Copa do Mundo. E antes da Copa do Mundo. Perfeito, Brunão. Brunão, segunda? Segunda-feira. Ótimo final de semana para você. Obrigado por tudo sempre. Todos nós. Fernanda Gontijo é com você. Me conta o que é que tem na Night. Para mim aqui, acho que confundiram as coisas aí, botaram, esse é o show que a Fernanda iria indicar, só que na hora da, né, não vou contar história nenhuma, deixa para lá, não, essas histórias a gente conta, roupa suja se lava em casa, vamos lavar a roupa suja lá em casa. Então vem cá, Rubens, vem cá. Gente, a gente tem que falar ao vivo mesmo, é assim. Na verdade, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba. O time do Alex volta aqui para Belo Horizonte. Enfrenta o Coritiba e não o Atlético Paranaense, como você falou. Não, confundi. Então agora põe a Fernanda Gontijo, vamos ver se ela aparece agora. Boa noite, Paulo. As dicas do Nanite para o fim de semana estão imperdíveis. Em cartaz hoje no Galpão Cineorto, o espetáculo E Peça que Nos Perdoe narra a história de uma família tentando comemorar o aniversário da filha caçula. A apresentação é parte da programação do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, o FIT BH 2014. Começa às 10 horas da noite e a entrada custa R$ 20 a inteira. Inspirada na festa de Steve Aoki em Las Vegas, a Cake Me chega para trazer uma noite onde o objetivo é ser irreverente, fazer bagunça e se divertir de verdade. Quem já foi às festas como essa sabe que o público dança como se não tivesse ninguém olhando. E é por isso que a festa promete. Começa às 11 horas da noite, no sábado, e a entrada varia de R$ 25 a R$ 30.
No domingo, Heloísa Perissé encena o espetáculo E Foram Quase Felizes para Sempre, no Grande Teatro do Sesc Paládio. A peça, primeiro monólogo escrito e encenado pela atriz, trata da noite de autógrafos da escritora Lelê Amado. O espetáculo tem início às 7 horas da noite e os ingressos variam de R$40 a R$100. Você acha que a pessoa que sabe, ela vai contar pro outro? Ela vai... Eu fico por aqui. É com você, Paulo. Obrigado, Fernandinha. A Fernandinha me deixou um recado aqui também para anunciar os ganhadores da promoção que ela fez ontem. São 2 cortesias da choperia que está inaugurando novos bicos de chopp. Quem ganhou foi o Felipe Soares de Souza e a Priscila Mayumi Ikeda, que devem ligar para o 3264-1880 para confirmar como é que faz para pegar a cortesia. Ok? Estamos indo embora? Acaba aqui o nosso programa de hoje da sexta-feira, dia 16 de maio. Sexta-feira é um dia em que a gente sempre pede uma reflexão para você que vai partir para o fim de semana. Curta e aproveite bem o final de semana, porque é nosso direito. Mas faça isso de uma maneira que você possa chegar na segunda-feira mais feliz do que você partiu para o sábado, ok? E a gente se encontra segunda-feira aqui, às 6h30 da noite no Redação BH News. Grande abraço, ótimo final de semana, até lá. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.